Olá, tudo bem? Hoje falaremos de um tema muito importante, o perdão. E por que será que o perdão ele é tão importante? A resposta é, porque todos nós passamos por momentos onde somos ofendidos ou ofendemos. Tragicamente, a natureza humana nos leva a passarmos por momentos onde ofendemos e somos ofendidos. Alguns em graus maiores, outros em graus menores. Por isso é tão importante falarmos sobre esses momentos de ofensas. Quando somos ofendidos, se nós não soubermos lidar com a ofensa que recebemos, corremos um sério risco de deixar com que essa ofensa se transforme numa grande amargura. A Bíblia diz o seguinte no livro de Hebreus capítulo 12, verso 15. Não deixe que nenhuma raiz de amargura nasça em você, porque isso vos perturbará. Hoje em dia, quantas pessoas estão sem paz, perturbadas, por causa de uma amargura, por causa de uma ofensa? Quantas famílias divididas, quantos relacionamentos rompidos, quanta tristeza, quanta divergência, quanto afastamento. Tudo isso por quê? Por causa de ofensas que se transformaram em profundas amarguras. Isso é terrível, não é? Em muitos casos, a pessoa amargurada, ela tem dificuldade de admitir o ressentimento e o sentimento que ela está passando. Ela se nega a todo custo em aceitar esse sentimento. Mas a amargura ela é muito sutil. Ela anda por baixo da pele, serpenteando, procurando um momento para causar dor e destruição. Uma outra característica da amargura é que ela nunca anda sozinha. Como uma quadrilha bem armada, ela sempre vem acompanhada de ira, de raiva, de ódio, de falta de humor. Ela nunca anda sozinha. Isso é muito destrutivo. Já está comprovado pela ciência que a amargura, a falta de perdão, o ressentimento gera transtornos psíquicos, emocionais e físicos. Literalmente, o ressentimento, a amargura, a falta de perdão causa dores físicas. Para piorar a situação, na grande maioria dos casos, a pessoa ressentida, amargurada, ela nutre o desejo de vingança contra a pessoa que lhe ofendeu. Assim, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai tentar retribuir, descontar, se vingar em relação à ofensa recebida. E isso faz com que aconteça uma transformação nos papéis. O agredido vira agressor. O ofendido vira o ofensor. Que situação triste, não? Mas diante de um quadro tão destrutivo quanto esse, diante de um poder tão ruim, tão mau quanto a amargura, será que existe algum remédio? Será que existe algum poder que pode fazer com que o ciclo da amargura seja rompido? Sim, há um remédio. Há algo que é mais poderoso que o ressentimento e a amargura. E esse remédio, esse poder é o perdão. Mas o que é o perdão? O que significa perdoar? Existem várias definições, mas uma que eu gosto muito é: o perdão é uma decisão voluntária de não cobrarmos uma dívida no qual temos direito de receber. E tem mais: o perdão desfaz o controle que essa ofensa tem sobre a nossa identidade, sobre o nosso humor, sobre a nossa esperança e sobre os nossos planos. O perdão é libertador. Mas algo que eu preciso enfatizar em relação ao perdão é que o perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Se nós esperarmos sentirmos vontade de perdoar a pessoa que nos ofendeu, pode ser que nunca a perdoemos. E essa decisão de perdoar, nós devemos tomá-la por causa de 3 motivos. Primeiro, nós fomos perdoados por Deus. Nós tínhamos uma dívida eterna com Deus e Ele nos perdoou. Segundo, porque se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem,
nós não teremos acesso ao perdão de Deus. Isso mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus disse o seguinte: se perdoardes as ofensas uns dos outros, sereis perdoados por Deus. Mas se não perdoardes as ofensas uns dos outros, não sereis perdoados por Deus. Muito sério. E o terceiro motivo para perdoarmos é para vivermos em paz, sem perturbações. O perdão, ele nos tira do estágio de opressão e dor. Para concluir, gostaria de lembrar uma frase que é dita por aí: nada muda o passado. Você já deve ter escutado essa frase, né? Mas eu quero te dizer algo. O perdão, ele é tão poderoso que ele muda o nosso passado. Não somente o nosso passado, mas ele tem poder de mudar o nosso passado e mudar o nosso presente e o nosso futuro. Situações que aconteceram lá no passado e hoje no presente nos causam dor e ressentimento, quando perdoados, deixam de nos dominar. Como já dizem por aí uma outra frase: é melhor viver em paz do que ter razão. Por isso, seja feliz, tenha paz, perdoe.